Mais um domingo na casa do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você está aqui, amém? Que bom que você está aqui. Já disse um oi para o seu amigo aí do lado? Boa noite. Que bom que estamos juntos aqui. E nesse mês de agosto, estamos começando uma nova série de palavras, tanto nas nossas células quanto nos nossos cultos, falando um pouquinho sobre famílias fortalecidas no Senhor. O que precisamos construir como família de Deus e como família, né, da nossa origem. Quais são os princípios estabelecidos pelo Senhor para que possamos ter famílias fortes e para que possamos ser fortes também, amém? E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero hoje falar sobre aliança. Fala assim comigo, tudo começa com aliança. Tudo começa com aliança. E eu confesso para vocês que foi difícil selecionar os versículos principais dessa palavra, porque a Bíblia toda ela fala sobre aliança. Eu quero começar com vocês lendo Hebreus 8, versículo 10, que ele diz assim: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas alianças, as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, desde o início da história bíblica, Deus, ele escolhe se relacionar com o homem por meio de alianças. Ele não trata a gente como servos distantes, como criaturas diferentes, mas Ele nos trata como filho amado, nos convida o tempo todo para participar da sua aliança, para participar do pacto de amor que Ele teve, que Ele criou, quando Ele cria o homem. Então a aliança ela é muito mais do que um contrato, do que um aperto de mãos. Ele é um compromisso sagrado que molda a nossa vida espiritual e a nossa vida natural, trazendo para a gente direção, bênção e proteção. Então, eu quero dizer para você nessa noite, se você esquecer de tudo que eu falar, eu quero que você se lembre que a aliança é a linguagem do céu. O céu se comunica com a terra através da aliança. E a aliança, ela é muito importante a gente entender a profundidade. Você já se arrependeu de alianças erradas que você fez? Sim? Você já se deu mal por alianças erradas que você fez? Então, a aliança é algo muito importante. E o que é uma aliança? Vamos começar pela definição de aliança. Segundo o dicionário, aliança é um compromisso solene entre duas ou mais partes, com objetivos comuns. É um acordo baseado na fidelidade e na permanência. Uma união duradoura. Está meio ruim esse som, está reverberando aqui. Não sei cadê o Henrique. Dá uma mexida aqui para mim, por favor. Se tiver alguém do som, estou ouvindo várias vezes a minha voz. Então, ela é uma união duradoura com valor simbólico. Só que o dicionário também diz o seguinte, que a aliança, ela é mais do que um pacto, ela é algo espiritual. Então, na Bíblia, a palavra berik e a palavra diatek, elas indicam que a aliança ela é um vínculo inquebrável, que é estabelecida por Deus com o seu povo. E se a gente vai pegar a lei, desde lá de Gênesis até Apocalipse, Deus estabeleceu alianças. Então, começa lá com Noé. Deus estabelece uma aliança lá em Gênesis 9. Eu quero ler com vocês rapidinho. O que você lembra quando você vê um arco-íris no céu? Aliança. Quando você vê um arco-íris no céu, você lembra que Deus fez uma aliança com o homem. Aonde? Lá no dilúvio, certo? Então, Gênesis 9, versículo 9, até o 17. Vamos ler aqui rapidinho. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. As aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens que saíram da arca com vocês. Todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio. Você lembra disso quando começa a chover demais? Eu sempre lembro. Não vai. Existe uma promessa, existe uma aliança de que nós não seremos
Léo, vê para mim. Eu não estou conseguindo prestar atenção com esse microfone, gente. Acho que me entregaram o microfone do louvor, eu não sei. Me ajuda aqui, por favor. Então, eu lembro que a terra não será destruída pela água. Isso te dá uma tranquilidade, para mim dá, não é verdade? E aí eu penso o seguinte, continua aqui, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então disse Deus, este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aliança. Então Deus coloca o arco-íris para te lembrar que Ele tem uma aliança com você. Para te lembrar que Ele fez uma aliança lá com Noé. Para te lembrar que a palavra dEle vai se cumprir. E olha só que coisa importante e interessante. A aliança, ela não é algo temporário. Quando você se relaciona com Deus e você entende que Ele tem uma aliança com você, você entende que isso tem um símbolo eterno, amém? E qual é o símbolo eterno da aliança? O que Ele promete para nós? Que você vai passar a sua eternidade com Ele, amém? Ui, acho que melhorou. Então, é muito importante a gente entender que a aliança é algo que precisa moldar as nossas decisões, que precisa moldar as nossas atitudes, o nosso comportamento aqui na terra. Então, Deus começa lá, a Bíblia começa então desde Noé, depois passa por Abraão. Lá também ele fala que Abraão 17:7 diz, estabelecerei a minha aliança entre mim, você e sua descendência. Presta atenção numa coisa, a aliança que você faz com Deus hoje protege a sua descendência. Você entende isso? A aliança que você estabelece com Deus hoje protege seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Isso está lá em Gênesis 17, também é uma promessa. Então, no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Isso é muito poderoso. É poderoso quando você entende que o que você está decidindo hoje, quando você estabelece que o Senhor é o seu Senhor, o seu Salvador, e você vive uma vida debaixo de uma aliança, isso está protegendo a sua próxima descendência. Isso é muito poderoso. Então a aliança é o que liga o céu e a terra. E eu quero dizer uma coisa, Deus não constrói nada duradouro sem aliança. Nada. Tudo que Ele vai estabelecendo ali, com Noé, com Moisés, com Abraão, você vê que Ele vai falando que isso vai sendo passado de geração em geração. E aí Ele chega em Lucas, onde Ele estabelece uma nova aliança através de Jesus. Então Ele começa lá, no início da palavra, e aí Ele derrama, e Ele vem com Jesus. Lucas 22:20, Jesus diz, depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então Deus vem estabelecendo com os homens essa aliança, para que Ele possa dizer para você, ó, no pior momento da tua vida, no momento mais difícil da tua vida, você precisa lembrar, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Então eu não sei em que momento da sua vida você está vivendo com a sua casa, com os seus filhos, no seu casamento, quais são os desafios. Mas a primeira coisa que eu quero te lembrar essa noite, Deus tem uma aliança com o teu povo. Deus tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Amém? E aí eu quero te perguntar, como anda a sua aliança com Deus? O quanto anda a sua aliança com Deus? Jeremias 31 nos lembra, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheçam o Senhor. Olha a promessa de Jeremias, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei a maldade deles e não lembrarei mais dos seus pecados. Então a aliança do Senhor, olha só, a aliança de Deus, ela protege
Você protege a sua descendência, protege a sua próxima geração. E a aliança também que ele constrói, estabelece um novo momento sobre a sua vida. Então ele fala que não vai mais nos lembrar dos nossos erros do nosso passado, porque ele tem uma nova aliança conosco através do sangue de Jesus. Ruth, como é que se constrói uma aliança em Deus? Uma aliança com Deus. E eu descobri que toda vida com propósito, aquela vida firme, ela começa com uma aliança, com um compromisso. E toda aliança, ela começa com uma decisão. E eu lendo as histórias da Bíblia, eu percebi 3 pilares muito importantes para que você possa construir a sua aliança com Deus, com a sua família e com o seu propósito. Primeiro deles é uma decisão. A aliança é uma decisão firme, eu vou ficar firme. Aqui é o meu lugar. Eu quero te dizer uma coisa, o que faz você voltar para casa depois de um dia difícil? A sua aliança. Seu comprometimento, não é verdade? Às vezes você fala, meu Deus, não quero ver meu cônjuge, meu marido, minha mulher, meus filhos pintados de ouro. Mas você volta porque você tem uma aliança. Então a aliança, a primeira coisa que a aliança, ela começa é com essa decisão. A aliança, ela não nasce de um sentimento, mas ela nasce de uma escolha definitiva de permanecer naquele lugar. E eu descobri que quem não decide por andar com uma aliança com Deus, decidiu andar com uma aliança com quem? Com quem? Se você não tem andado debaixo de uma aliança com Deus, você tem andado debaixo de uma aliança com você mesmo. Com a sua própria força, com a sua própria história, com o seu próprio jeitinho. Então, a aliança, ela começa nessa decisão. Porque a dúvida, ela vai te paralisar. Ela vai dizer, será que é aquele lugar que eu preciso ficar? Será que é ali o meu lugar? Mas a aliança, a sua decisão, a sua firme decisão, te faz voltar. Porque a aliança, ela não nasce de um sentimento. Sentimento, um dia você está bem, outro dia você não está bem. Um dia você ama mais ou menos. Um dia você gosta mais ou menos. É assim, não é, gente? Nós somos assim. Mas quando você tem aliança, não importa a pressão que você está sofrendo. O quanto você está sendo exprimido. Você fala, aquele é o meu lugar. O lugar que Deus me deu. O lugar da minha aliança. Então a aliança, ela não depende de sentimento, ela depende da sua decisão. Segundo ponto para você construir, segundo pilar que é construído as nossas alianças, o compromisso. Eu li uma vez e anotei que o compromisso é o cimento que segura a sua aliança. O nosso comprometimento. Até porque Deus não procura perfeição. Você vai errar. Eu vou errar, nós vamos errar. Em todos os verbos que podemos conjugar a palavra erro, nós vamos passar por eles. Mas quando a gente entende que Deus honra a nossa aliança, nós precisamos entender que também Deus honra os recomeços. Alianças podem ser machucadas, alianças podem ser quebradas, mas sempre em Deus, a aliança feita em Deus, ela sempre tem um recomeço. Não importa o que acontece com você. Por isso que o compromisso é o cimento que segura a sua aliança. Êxodo 19, 5 diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, ao ouvir atentamente a voz de Deus e guardar a aliança, fala de que você sabe o lugar que você precisa voltar quando as coisas estão dando errado. Quando a aliança não está muito legal, ou quando o problema está muito difícil, quando a dificuldade está te apertando, Deus te mostra o lugar que você precisa voltar. Porque lembre de uma coisa, em Deus não existe... Deus não está procurando em você perfeição, Ele está procurando em você fidelidade, a aliança que você fez. Ele está buscando um povo fiel aos compromissos que nós fazemos. Um compromisso de amar o nosso cônjuge, um compromisso de ensinar os nossos filhos, um compromisso de servir ao Senhor. Então, o compromisso é esse cimento que sustenta as alianças que nós fazemos. O terceiro pilar muito importante, que
que eu descobri lendo a Bíblia é a renúncia. Não existe aliança sem renúncia. Até que porque a aliança diz que você escolhe um lugar, o lugar da presença de Deus. Então, se você escolhe o lugar da presença de Deus, significa que você renuncia todo o resto, amém? Que você renuncia tudo aquilo que não condiz mais com a nova vida que você quer. E aí eu lembrei de Marcos 8,38. Então Jesus, 8,34, perdão. Então Jesus, chamando a multidão e mais os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O chamado de Jesus, o chamado de ter uma nova aliança, fala de renúncia. Fala que você vai ter que renunciar às suas vontades, os seus desejos, renunciar ao jeito que você acha que é certo fazer as coisas. Para que você possa estar debaixo de uma nova aliança. Porque toda aliança verdadeira vai exigir que a gente corte o vínculo com o passado, corte o vínculo com aquilo que não deu certo, corte o vínculo com o pecado. E sabe o que eu descobri também estudando sobre aliança esses dias? Que nem sempre você vai entender tudo. Deus vai te chamar para pactos maiores de aliança. Deus vai te chamar para compromissos maiores. Deus vai te chamar para renúncias maiores. E eu quero dizer uma coisa para você: não precisa entender o que vai acontecer. A gente só precisa obedecer. Porque uma parte fenomenal, e importante e essencial da aliança é a obediência. Não existe aliança sem obediência. Já pensou Noé? Para que tudo acontecesse, Noé teve que obedecer. A loucura, a Bíblia fala que ele foi considerado louco naquela época, construindo aquela arca. É interessante que os animais foram até ele, os animais chegaram até ele. E Deus estabelece uma aliança com aquele que decide obedecer. Não existe aliança sem obediência. Não existe. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém com aliança. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. E ele sabia o que ele ia enfrentar. Só que ele confiava no propósito que Deus tinha estabelecido para ele ali na terra. Filipenses 2,8 diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a nossa aliança tem 3 pilares importantes. Fala assim comigo: decisão, compromisso e renúncia. Não existe aliança sem esses 3 pilares. A aliança começa com uma decisão firme no nosso coração. E eu quero te convidar a repensar as suas alianças. Alianças que te levam para mais perto de Deus são boas alianças. Alianças que te levam para longe de Deus são alianças que você precisa repensar. Alianças que te levam para perto do pecado. Alianças que te levam para perto de coisas erradas. Uma das coisas que eu percebo que a aliança ela traz é uma proteção nas nossas decisões. Você concorda comigo? Porque quando você tem uma aliança, você fala: não, cara, eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso fazer isso não. Eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso, cair em mentira, cair em tentação, cair em pecado, cair nesse problema que não vai me levar em canto nenhum. Porque eu tenho uma aliança. Então, quem está debaixo de aliança é alguém que está protegido. Salmo 91, leia o Salmo 91 todo. Eu queria ler ele todo aqui, mas não vai ter tempo. Leia ele essa semana. Ele é um salmo da aliança de Deus com a gente. Sabia disso? Porque ele diz que você está protegido, guardado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aí vai. Ele é o salmo da aliança, o salmo da proteção, o salmo que diz: ó, eu estou aqui contigo, não importa a luta que você vai enfrentar. Eu sou o Deus que trago a aliança. A aliança, ela começa... Se a gente pensar na aliança humana, ela é frágil, não é verdade? Ela é frágil. Se você tirar o componente espiritual das suas alianças, ela não torna algo mais difícil? Se você olhar para as suas alianças com a carne, concorda comigo? Ela vai ficar, epa, calma aí, um troço meio estranho, né?
Porque aí eu vou, se eu estou com vontade, eu leio a Bíblia quando eu quero, eu faço as coisas de qualquer jeito, né? A nossa carne, ela é muito movida pelas circunstâncias, pelas coisas de fora, pelos estímulos que o mundo te traz. Agora, a gente precisa entender que a aliança, ela antes de tudo, ela é algo espiritual. E ela é um convite para uma vida de intimidade com Deus. Ela te faz esse convite, porque quando você faz uma aliança, e se ela é espiritual, você está dizendo, eu quero colocar Deus no centro da minha vida, no centro da minha escolha. Tudo que vai partir de mim, parte de uma perspectiva a partir de Deus, e não a partir de mim. Muda, não muda? A aliança espiritual, ela muda a sua visão. Porque vários versículos que a gente leu aqui, ele fala sobre colocar as leis no nosso coração. O que é isso? Escrever as leis no nosso coração significa que as leis do Senhor, a palavra de Deus, é que vão orientar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você decide, a forma como você age. Então, Deus se torna o centro da nossa vida quando a gente escolhe ter uma aliança. A nova aliança, então, selada pelo sangue de Jesus, te dá acesso direto ao Pai. Antigamente, na antiga aliança, os homens precisavam ir lá no templo para que eles pudessem ter relacionamento com Deus, precisavam fazer sacrifício, o cordeiro derramado, o sangue derramado no altar, o holocausto. Hoje, através de Jesus, através da nova aliança, nós temos acesso livre ao Deus. Então, é algo, nós precisamos entender que isso é algo espiritual. E essa aliança, né, essa aliança vai te levar para esse lugar de intimidade. Porque eu tenho descoberto que a nossa vitória não está na exposição, nos frutos que você vê. A nossa grande vitória está em a gente permanecer no nosso secreto. Firmes e fiéis, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E a gente precisa levar isso muito a sério. Porque hoje o que a gente mais vê é tudo te ensinando a... Gente, hoje eu estava estudando outro dia, eu ia dar uma aula sobre divórcio. Hoje você consegue se divorciar em menos de 9 horas. Antigamente era mais difícil, né? Então hoje está bem mais fácil. Por quê? Se você olhar para a nossa sociedade hoje, em pleno ano de 2025, a sociedade te ensina a ter aliança? Não, com nada. A sociedade te ensina a buscar o prazer, a sociedade te ensina a buscar o que é mais rápido, a sociedade te ensina a buscar aquilo que é bom para você. Mas na aliança, você não pensa o que é bom para você. Primeiro, você pensa se isso agrada a Deus. Segundo, você pensa se isso combina com quem você quer ser em Deus. Será que isso faz parte da mulher que eu quero ser em Deus? Terceiro, isso também vai levar você a pensar na família que você quer construir. Será que esse comportamento, essa atitude, esse posicionamento, essa roupa, esse linguajar combina com a família que eu quero construir? Então a aliança, ela tira você do centro e coloca Deus no centro. Então as dessas decisões e a nossa vida começa a ser a partir de uma perspectiva da palavra e da lei de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão, Deus não revela destino a quem não firmou aliança. Eu imagino que na palavra lá nos anos, através de Noé, Moisés, Abraão, muitos homens foram tocados pela presença de Deus. Mas você não ouve o nome de muitos homens. Você ouve o nome de alguns. E sabe para mim o que diferencia esses tantos homens que você nunca ouviu falar, desses que a gente fala até hoje? A aliança que eles estabeleceram com Deus. Que fizeram diferença na vida deles. Porque Deus não revela destino a quem não firma aliança. Quantos aqui querem revelação do destino? Eu quero. Sabe, então por isso começa numa aliança nova que você precisa construir com Deus. Uma aliança nova que você precisa construir, sabe, com o seu devocional, com a oração, com o jejum, com a busca incessante, por entender, Deus, o que o Senhor tem para mim. Querido, não saia da presença dEle, não se mova, não tome decisão, enquanto Ele não te dirigir. Sabe, quantas escolhas erradas, a gente olha para trás e fala, meu Deus, que bobeira eu fiz. Porque agimos a partir
da nossa própria aliança e não de uma aliança com Deus. A aliança, ela também molda os nossos relacionamentos. Quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em casamento, quando a gente pensa em relacionamento, em sociedade, a gente está dizendo que a aliança, ela vai sustentar um lar onde uma emoção falha, onde às vezes um caráter falha. Sabia disso? A aliança protege os nossos filhos, a aliança protege o nosso casamento. Relacionamentos fortes, eles são frutos de alianças muito bem formadas, muito bem definidas. De um homem e de uma mulher que diz, eu não vou sair daqui enquanto esse negócio não der certo. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ver um milagre acontecendo no meu casamento. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ver os meus filhos prostrados na presença do Senhor. Eu não vou. Sabe, então a gente precisa entender que uma sociedade muito bem estruturada, uma sociedade saudável, ela começa com homens e mulheres de aliança, de compromisso, de comprometimento, de posicionamento. Tanto versículo que eu separei, vamos ler 1 Coríntios 12, versículos 25 a 27. Aqui ele vem falando que nós somos o corpo de Cristo. E ele vem falando no 25, para que não haja divisão no corpo, mas sim que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Que 1 Coríntios, depois lê todo o verso, capítulo 12. Ele fala que nós somos partes do corpo de Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, nessa noite, igreja, Sara Recreio, nós temos o compromisso, como corpo de Cristo, de estabelecer um reino de Deus aqui na terra. Deus te convida para esse lugar de aliança. Você está sendo desafiado, convidado a fazer parte desse corpo. Sabe, a olhar para o irmão do seu lado que está sofrendo e vem cá, irmão, vem cá que eu vou te levar para o centro da vontade de Deus. Vem cá, irmão, que eu vou te levar para o lugar do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente não está aqui a passeio. Quando você entra na igreja, você não está aqui num lugar a passeio. Você está aqui também, aqui é um lugar de aliança. Aqui é um lugar onde você precisa firmar novas alianças. Aqui é um lugar onde a sua aliança vai ser testada. Quando o irmão pisar no teu pé, quando ele passar por você e não falar. Hoje de manhã uma irmã chegou para mim e falou assim, tá vendo aquela irmã ali, pastora? Eu falei, tô. Ela entrou e não falou comigo. Aí eu falei, sério, querida? Glória a Deus por isso. Aí ela, por quê? Eu falei, vai orar mais, para que os teus olhos não estejam nela, mas estejam naquilo que Deus está fazendo na tua vida, através da igreja. Então, a nossa aliança vai ser o tempo todo testada quando a gente entende que nós somos parte do corpo de Cristo. O tempo todo você vai ter vontade de desistir. O tempo todo você fala, mas para que isso? Para que arrumar mais sarna para me coçar? Já tem tanto problema, não é assim que a gente pensa? Né? Mas quando a gente entende e quando a gente compreende, né, que Deus tem algo mais para nós, e a gente percebe que qualquer coisa que nós passamos, qualquer problema que nós enfrentamos, tem como objetivo afiar a nossa aliança, aprimorar a nossa aliança, firmar a nossa aliança, e não pelo contrário. Porque quem não tem aliança vai falar o quê? Vou desistir disso mais fácil. Agora, quem tem aliança entende que tudo o que acontece conosco, e hoje o bispo pregou sobre isso, escutem a palavra dele de manhã, foi um culto sensacional hoje de manhã, e ele falou exatamente sobre isso, que Deus, muitas vezes ele não te livra do problema, mas ele te protege no problema. Então quando você tem aliança, meu amado irmão, Deus vai te livrar na fornalha, sabe? Parece que os leões estão ali para te destruir, mas aí todo mundo resolve dormir. O fogo tenta te queimar, mas não chega perto de você. Eu fico pensando, Deus tinha uma aliança com Daniel. Então Daniel entra naquele lugar pegando fogo, e a Bíblia diz que ele não sai nem com cheiro de fumaça. Você está entendendo? A aliança te protege. Mesmo que ela não te livre do problema, ela te protege no problema.
Vivemos então nessa crise de aliança, onde o mundo celebra o individualismo, o prazer imediato. Alianças são trocadas por conveniência e promessas são abandonadas por coisas que são mais fáceis. Mas eu quero te desafiar a você não ser contaminado pelo mundo. Muitas vezes a gente percebe é fácil perceber uma pessoa que não tem aliança. Sabe por onde? Pelas prioridades dela, pela agenda dela, pelas escolhas dela. Uma pessoa que não tem aliança consigo mesma, é uma pessoa que não se cuida. É ou não é? Precisa de tão pouco para você se cuidar. Os médicos dizem, sai por aí, caminha 30 minutos todo dia, já é o suficiente para você ter uma vida melhor. E quantos de nós temos escolhido não ter uma aliança com a nossa saúde? Não ter uma aliança com a gente mesmo. Sabe? E eu quero te dizer uma coisa, querido, muitos de nós não vamos cumprir o propósito completo de Deus sobre as nossas vidas, porque não estamos tendo aliança com o nosso corpo. Não estamos sendo zelosos com aquilo que o Senhor nos deu. Porque quem não decide pela aliança de Deus, acaba sendo arrastado pelas alianças do mundo. Alianças temporárias, alianças passageiras. Ruth, qual é a bênção de viver debaixo da aliança? São inúmeras. Os versículos são os mais variados possíveis. Mas eu resumi aqui em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que os temem, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Viver em aliança vai te trazer paz, segurança, identidade, propósito, comunhão, relacionamentos sólidos, família saudável, uma sociedade mais justa, uma igreja forte. Tudo isso são frutos de aliança verdadeira. Como eu falei lá para vocês em Salmo 91, é aliança, é abrigo em tempos difíceis. Apocalipse 21:3 vai falar para a gente que Ele vai estar com a gente até os últimos dias. Então quem honra a aliança recebe a fidelidade eterna, a esperança eterna, de vida eterna. Então a lei de estar debaixo de aliança, as bênçãos são incontáveis. E nessa noite o meu desafio, nessa palavra, é fazer você repensar as suas alianças. É fazer você repensar aonde você tem colocado a sua prioridade, a sua força, a sua energia. Porque a aliança vai exigir da gente tempo, energia, dedicação. A aliança ela não acontece 3, 4 mensagens de WhatsApp. A aliança ela não acontece com você vindo aqui só nos cultos de domingo. Isso não é suficiente para você estabelecer uma aliança com Deus, uma aliança com você e uma aliança firme com as pessoas. A aliança, ela vai fazer você permanecer fiel às suas decisões em dias difíceis. E o que eu tenho pensado é que muitas vezes a aliança é o coração da nossa fé. Faz sentido isso? A aliança é o coração da nossa fé, que estabelece o pulsar da nossa fé. Muitas vezes a forma palpável de você abraçar aquilo que você tem estabelecido diante de Deus. A aliança vai te direcionar e te ajudar a tomar decisões. Uma pessoa sem aliança, ela fica perdida, ela não sabe para onde ela vai. Mas uma pessoa com aliança sabe, primeiro, que você vai buscar em Deus o lugar das suas decisões. Segundo, que você tem pessoas também que têm aliança com você, que vão te ajudar e vão te orientar. Terceiro, que a aliança, mesmo que você erre, você sabe para onde você pode voltar. Então ela te protege, ela te direciona, ela te fortalece. Eu não sei se você tem vivido aliançado com coisas que fogem da presença de Deus. Não sei se de repente você está aliançado com sonhos que não fazem mais parte do que Deus tem para você. Projetos que não te cabem mais. Relacionamentos que não combinam mais com você.
atitudes que não combinam mais com o propósito e o projeto que Deus tem para você. Mas para a gente ter um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas e construir famílias fortes, eu quero te desafiar a repensar as suas alianças. Repensar quem você tem ouvido. Porque se você ouve muito uma pessoa, você não fica meio parecida com ela? Né? Daqui a pouco você está falando um sotaque igual ela. Eu lembro quando as crianças eram pequenininhas, eu e o Rafa, nós não somos cariocas. E aí eles falavam muito igual a gente. Quando foram para a escola, começaram a falar igual os cariocas. Agora não tem jeito, né? São cariocas, falam igual cariocas. Mas quando criança, passava o final de semana, falava igual a gente. Voltava para a escola, falava igual os amiguinhos. Então, quem você tem ouvido, você tem deixado penetrar no teu coração? Porque a aliança fala daquilo que está escrito no teu coração. Vários versículos aqui que eu li, e os demais outros que depois que você pode pesquisar, fala sobre isso, fala sobre a lei que Deus vai guardar no nosso coração. Então a aliança tem a ver com aquilo que você tem deixado entrar no teu coração. Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então o que você tem deixado entrar no teu coração? Às vezes você deixou pequenas palavras de que, qual o problema fazer isso, fazer aquilo? Qual o problema beber um pouquinho? Qual o problema fazer aquilo outro? Qual o problema conversar um pouquinho com outra pessoa que não seja minha esposa? Qual o problema? E coisinhas vão entrando no teu coração. E alianças vão sendo firmadas no teu coração. No teu inconsciente. Que daqui a pouco você vê, querido. Você já se distanciou das alianças principais que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Em muitos versículos que fala sobre aliança, ele também fala sobre, ele reafirma, eu sou o Deus e vocês são o meu povo. Isso é muito importante a gente perceber que quando a gente estabelece uma aliança com Deus, a gente estabelece uma nova filiação. Né? Como o Erle sempre fala, eu sou de Jesus. A aliança, ela determina, sabe, de um lugar de onde você vem. É como se fosse, né, eu sou filha da Ana, sou filha do Francisco, sou Brito Almeida. Estabelece a sua filiação, a sua origem. Porque quando Deus estabelece a aliança com você, Ele não estabelece com alguém distante, Ele estabelece dizendo, você é meu filho. É uma aliança de trazer você para perto. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos hoje e vocês fazer uma pergunta. Senhor, como é que anda a minha aliança contigo? O que será que você tem negociado? O que será que você tem aberto mão? Será que princípios foram esquecidos ao longo da jornada? Deixa o Espírito Santo falar com você. Como é que anda o seu nível de compromisso, de comprometimento com o Senhor? Ele te chama para uma nova aliança. Ele te chama para estabelecer com Ele essa aliança. E Ele diz nessa noite para você, eu sou o seu Deus, você tem sido meu filho. Porque uma coisa sobre Deus é, Ele não muda. Quem muda somos nós. Quem se distancia, quem se aproxima. Quem tem colocado outras prioridades no lugar. Quem tem construído altares para o dinheiro, para o sucesso, para coisas que são passageiras. Mas hoje o Senhor te convida. Eu quero construir com você uma nova aliança. Hoje o Senhor está dizendo, meu filho, eu estou aqui. Eu quero construir com você uma aliança de intimidade.
Uma aliança onde você vai ser guiado pela minha voz. Uma aliança onde você vai ser guiado pelos propósitos que eu tenho para a tua vida. Renova agora a tua aliança com Deus. Com as tuas palavras, você pode dizer: Senhor Deus, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu não quero mais sair debaixo da proteção. A aliança é esse guarda-chuva que te protege. Salmo 91 diz que você está escondido, protegido, guardado. Debaixo da aliança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Renova a tua aliança com Deus agora. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é um Deus de perto, e é Deus de perto, e não de longe, nunca. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de aliança é um Deus de perto, não é um Deus de longe, é um Deus que luta as suas batalhas, é um Deus que não muda, que é fiel. Tu és fiel, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Isaías 54:10 nos lembra: porque os montes podem se retirar e os outeiros podem ser removidos, mas a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor. O Senhor tem uma aliança conosco. Eu não sei o problema que você enfrentou, que pode ter deixado você inseguro nas alianças. Na aliança com você mesmo, sabe, na aliança com as pessoas, com seu cônjuge, com seus filhos.
Eu não sei o que você pode ter enfrentado, que muitas vezes você não está mais confiando nas promessas que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Mas hoje eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. O Espírito Santo me fala que hoje é uma noite de cura. Ele vai curar o nosso coração para que a gente aprofunde as nossas alianças. É tempo da gente permanecer firme. Existem rumores de guerra, existem rumores de tempos difíceis, mas o Senhor vai guardar aquele que tem aliança. O Senhor vai proteger aquele que tem aliança com Ele. Querido, por isso que o seu coração não pode ter nenhuma raiz de amargura, nenhuma frustração que te paralise, que te deixe distante daquele que é o único que não muda, daquele que cuida de você. O Léo vai cantar de novo essa música. Eu quero que você ore pelo seu coração agora. Nenhuma raiz de amargura te afaste, te impeça de viver a verdadeira aliança com Deus. Coloca sobre a mão sobre o teu coração. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Cada palavra, cada promessa vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Declare: posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Oh não, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Vamos declarar: posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Declare isso. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga: minha esperança está, a minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas. Você e sua casa vão servir ao Senhor. Essa é uma aliança que o Senhor tem com você. Você e sua casa vão viver o melhor dessa terra. Essa é uma aliança que o Senhor tem com você. Porque quem tem aliança não teme os ventos, porque está firmado na rocha. Quem tem aliança não teme o dia mau, não teme as notícias ruins, porque você está guardado e protegido. Está entendendo a força da aliança? A aliança te protege, querido. A aliança te guia. A aliança te sustenta. A aliança diz para você: o mundo pode estar um caos, mas aqui dentro você está guardado, protegido e sustentado. Amém? Que nada nem ninguém seja maior do que a sua aliança com Deus. Nada, nenhum problema, nenhum desafio se coloque nesse lugar entre você e Deus. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Rafael. Amém, graças a Deus. Fala para quem está perto de você, fala assim: Deus tem uma aliança contigo, e essa é a melhor notícia que você pode ter.
Amém? Deus tem uma aliança com você. A melhor notícia é saber que Deus é contigo. E por isso que as coisas no final elas vão dar certo. Ainda que não esteja dando, ainda que as coisas não estejam legal, fica tranquilo, porque Deus tem uma aliança com você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Posso ouvir um amém? Graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus. Já vou abençoar você, mas antes disso, só queria lembrar você que dia 16 agora desse mês, nós temos o que, gente? Tá fraco, o que nós teremos? O nosso Arraiar por Amor, começando às 18 horas. É 18 ou 17? Enfim, você tem um compromisso. Não marca nada na agenda, já chega aqui cedo, porque quem não é da igreja vai chegar no horário que nós marcamos, mas você vai chegar antes, decorar sua barraquinha, vai ajudar na nossa construção, porque todos os recursos eles vão ajudar para nós acabarmos a construção das nossas salas. Gente, por falar nisso, elas já estão lindas. Agora falta o equipamento, falta aquela maquiada, e nós contamos com vocês. Ainda temos uma lista de itens para comprar lá para o auditório. Nós temos ainda, queremos colocar televisões nas salas, montar o nosso estúdio de podcast. Então nós precisamos realmente de força total da igreja para que a gente consiga ter realmente a nossa obra acabada e possamos avançar por amor para as próximas gerações. Amém? Posso abençoar você nesse momento agora? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela tua aliança com a gente, Senhor Jesus. É tão bom a gente poder renová-la, lembrar dela, Deus, e realmente falar: Deus, nós queremos viver por essa aliança. Nós queremos viver todas as bênçãos provenientes dessa aliança. É tão bom essa segurança que o Senhor nos dá, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por essa revelação que nós recebemos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre aquilo que você ama, em nome de Jesus. Nessa semana você vai experimentar a paz de Deus, você vai experimentar paz com Deus e vai experimentar paz com os homens também. Nessa semana você vai se lembrar que Deus tem uma aliança contigo, por isso o maligno não pode te tocar. Você é nascido de Deus, você é de Deus, em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem cultivado essa presença do Senhor na sua vida. Eu queria fazer uma pergunta para você: como será a sua colheita? Gente, pode ser melhor. Deus tem uma aliança contigo, você tem uma aliança com Deus. Como será a sua colheita? Sobrenatural. Aleluia, abençoo você para isso então, para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe você. E esperamos vocês amanhã na semana de santificação, terça-feira, 20 horas, culto da fé. Tudo pode